Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma exploração aqui na Enciclopédia Universo Incrível. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ferramentas mais básicas, mas ao mesmo tempo super poderosas que moldam o nosso mundo, os ângulos. E ó, para quem curte desvendar os segredos do universo com a gente, já sabe, né? Se inscreve aí no canal e deixa aquele like para fortalecer. Já pararam para pensar nisso? Nos ponteiros de um relógio, na estrutura de uma ponte, nos galhos de uma árvore ou até no design de um celular? Os ângulos estão literalmente por toda a parte. Eles definem a forma e a função de quase tudo ao nosso redor. Bora entender a linguagem secreta que está por trás de todas essas formas? Então, para a gente entender essa linguagem, nossa jornada hoje vai ser bem simples e direta. Primeiro, a gente vai descobrir o que é um ângulo lá na sua essência. Depois, vamos aprender a medir e a classificar. Em seguida, a gente vê como dá para dividir um ângulo com precisão e, para fechar, vamos conectar tudo isso ao mundo real, que é onde a mágica toda acontece. E, bom, tudo começa pela base. Pensa assim, um arquiteto precisa entender de fundação antes de levantar um prédio, certo? Então, a gente precisa entender direitinho o que é um ângulo antes de construir nosso conhecimento em geometria. A definição essencial é essa aqui. Imagina só, duas retas que nascem no mesmo ponto e seguem caminhos diferentes. Pois é, aquela abertura entre elas é o que a gente chama de ângulo. Parece simples, né? Mas é essa aberturazinha que determina se uma estrutura vai ficar de pé ou se vai desabar. É um conceito fundamental e muito poderoso. E olha, todo ângulo tem duas partes que são essenciais. O ponto de onde tudo começa é o vértice. Pensa nele como se fosse o coração do ângulo. E as duas linhas que saem dele são os lados. Vértice e lados. É bom guardar esses nomes porque eles são a base para tudo que a gente vai ver daqui para frente. Certo, agora que a gente já sabe o que é um ângulo e quais são as suas partes, a próxima pergunta lógica é: tá, mas como é que se mede isso? Como a gente transforma essa abertura que a gente vê num número que dê para usar? A resposta está numa unidade que todo mundo conhece, o grau, simbolizado por aquela bolinha pequena. Mas o que é um grau exatamente? Pensa num canto perfeito, tipo de uma folha de papel. Isso é um ângulo reto. Agora imagina dividir esse canto em 90 pedacinhos iguais. Cada uma dessas partes minúsculas é um grau. Isso faz do ângulo reto a nossa régua universal para medir todos os outros. E na prática, como é que a gente faz essa medição? Com essa ferramenta super clássica, o transferidor. Quem aí não lembra de ter um desses no estojo da escola? Pois é ele que transforma as formas que a gente vê no papel em números que podemos calcular e usar. Bom, agora que já sabemos medir, podemos começar a organizar a casa. Do mesmo jeito que a gente classifica animais ou plantas, também podemos classificar os ângulos pela medida deles. E essa classificação é a chave para entender como eles se comportam e para que servem. E olha que legal, o sistema de classificação é surpreendentemente simples. Tudo gira em torno de um número mágico, 90 graus, o nosso famoso ângulo reto. Se um ângulo for mais fechado que isso, ele é agudo. Se for exatamente 90, é reto. E se for mais aberto, aí ele é obtuso. Vamos dar uma olhada em cada um. Primeiro, o ângulo agudo. A palavra agudo já lembra algo pontiagudo, afiado, né? Tipo a ponta de um lápis ou uma fatia bem fininha de pizza. Qualquer ângulo com menos de 90 graus se encaixa aqui. Ele é sempre mais fechadinho que o canto de um quadrado. Em seguida, o pilar da geometria, o ângulo reto. Exatamente 90 graus, nem mais, nem menos. Dá uma olhada ao redor. Os cantos das paredes, da tela do monitor, de um livro. O mundo é construído em cima de ângulos retos. E para identificar um de longe, é só procurar por esse símbolo aqui, ó, um quadradinho no vértice. Ele sempre significa 90 graus. E por último, temos o ângulo obtuso. Pense em algo mais aberto, mais relaxado. Tipo uma cadeira de praia reclinada, ou os ponteiros do relógio quando marcam 4 horas. Qualquer ângulo maior que 90 graus é obtuso. Então, recapitulando rapidinho. Agudo é menor que 90. Reto é igual a 90 e obtuso é maior que 90. Simples assim. Ok, já sabemos identificar e medir ângulos. Mas e se for preciso ter mais precisão? E se a gente quiser dividir um ângulo em duas partes perfeitamente iguais? Adivinha? Existe uma ferramenta geométrica para isso também. E a resposta é a bissetriz. O nome pode até parecer meio técnico, mas a ideia por trás é bem simples. É uma linha que funciona como uma faca de precisão, cortando um ângulo exatamente no meio. O resultado? 2 novos ângulos gêmeos, ou como se diz na geometria, congruentes. Isso só quer dizer que eles têm a mesmíssima medida. Vamos visualizar como funciona. Imagina que a gente tem um ângulo original,
sei lá, 60 graus. Agora, a gente traça uma linha, a nossa bissetriz, partindo lá do vértice. E pronto, a mágica acontece. O ângulo original de 60 graus foi dividido em 2 novos ângulos idênticos. Cada um deles agora mede 30 graus. É uma divisão perfeita. Muito bem, a gente explorou os fundamentos, o que são ângulos, como medir, como classificar e até como dividir. Agora chegou a hora de conectar todos esses pontos e entender por que todo esse conhecimento não é só teoria de livro, mas sim uma ferramenta essencial para o nosso dia a dia. Então, o que a gente aprendeu hoje? Que tudo começa com 2 retas e um vértice, que medimos aquela abertura em graus usando o ângulo reto de 90 graus como nossa bússola. A partir dele, a gente identifica os ângulos agudos, que são mais fechados, e os obtusos, que são mais abertos. E por fim, vimos que com a bissetriz dá para dividir qualquer ângulo com uma precisão cirúrgica. Essas são as regras do jogo. E para encerrar, fica aqui uma provocação. Da arquitetura até a arte, do design de produtos até a engenharia, os ângulos são a linguagem silenciosa da criação. Como é que essa linguagem poderia ser usada para criar algo novo, algo belo ou funcional? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa jornada. Se essa exploração foi útil, siga a Enciclopédia Universo Incrível e não esquece de deixar o like. Até a próxima!